Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. Definido o índice para quem tem reajuste salarial em setembro. Lei obriga comércio a discriminar o valor dos juros nas prestações. Assaltantes drogados matam um empresário em São Paulo. Um computador ganha o poder de escolher os doentes que devem viver ou morrer. O sonho do apostador que ganhou $1 milhão é casar com a empregada. O Jornal Nacional está começando. Assassinado em São Paulo, o empresário Cláudio Maltese, dono de uma das maiores editoras do Brasil na publicação de livros infantis. Ele foi baleado por assaltantes drogados com crack. O empresário Cláudio Maltese tinha 42 anos e vivia um momento muito especial. A editora dele vinha batendo recordes de venda. Ontem, Cláudio parou no portão de casa para falar com um amigo, o comerciante Vicente de Tomaso. Quase às 10 da noite, 3 homens passam num carro. Vão até a esquina, voltam em marcha ré e saltam rapidamente. O empresário, o amigo e a filha adolescente dele são dominados e forçados a entrar no carro de Tomaso junto com os assaltantes. Eles rodam 5 minutos e param. Os ladrões mandam os empresários descer. Apanham carteiras, cartões de banco e relógios. Tomaso é jogado no porta-malas. Com o carro de novo em movimento, ele ouve uma discussão. O pneu raspa no meio-fio. São disparados 3 tiros. Os 3 acertam Cláudio. Baleado, o empresário foi empurrado para fora do carro e caiu bem ali. Muito ferido, Cláudio Maltese ainda teve força para atravessar a rua e pedir ajuda a um casal que saía da lanchonete. Um carro da polícia foi chamado. Veio rápido, mas pouco pôde fazer. O empresário morreu a caminho do hospital. O amigo Tomaso e a menina foram libertados alguns quilômetros depois. Hoje cedo, o carro do comerciante foi localizado em Cotia, na Grande São Paulo. Dentro, um cachimbo improvisado que os assaltantes usaram para fumar crack. A polícia não tem pistas dos bandidos. No fim da tarde, 300 pessoas acompanharam o enterro de Cláudio Maltese no cemitério do Morumbi. Fico muito infeliz com a morte do meu irmão, mas acima de tudo, saber que a violência está acabando com nossas famílias. O próximo pode ser uma dessas centenas de pessoas que estão aqui. O que nós vamos fazer? Uma operação policial invade o sertão de Pernambuco, prende em flagrante ladrões de carros e assaltantes de ônibus. A polícia invade os ferros velhos da cidade de Petrolina. Encontra dezenas de veículos desmontados. Este veículo, com o para-brisa furado de balas, foi usado pelos matadores do agente Raimundo, na porta da delegacia de polícia de Petrolina. Mesmo fazendo parte como peça do inquérito, o veículo foi liberado pelo juiz de Petrolina e está agora num ferro velho suspeito, onde foram encontrados motores roubados. Neste outro ferro velho, um flagrante: o desmonte de uma caminhonete D20 fabricada este ano. O dono do ferro velho, ex-policial rodoviário Jarbas Ramos Araújo, é preso na hora. O proprietário da caminhonete também é preso. Ele confessa à polícia que aplicou o golpe do seguro. Forjou o roubo da D20, recebeu o prêmio da seguradora e entregou o veículo para desmonte, dividindo o dinheiro com o dono do ferro velho. À noite, a polícia fecha o cerco para localizar os assaltantes de ônibus. Nesta casa, à margem do Rio São Francisco, no meio da noite, a polícia prendeu 2 suspeitos. Apreendeu 3 revólveres que estavam com os donos da casa, 2 espingardas de carregar pela boca. Exatamente a que os motoristas dos ônibus assaltados diziam que eram usadas no assalto. E aqui o material do roubo. A polícia prende mais 4 suspeitos. Eles são acusados de assaltarem os passageiros que voltam do sul do país para o Nordeste. A operação policial no sertão vai continuar por mais 10 dias. A Receita Federal começa a notificar 14 mil empresas de todo o país que devem impostos ao governo. A maioria é de São Paulo, onde acaba de ser descoberto um novo golpe. A Receita Federal investiga seus próprios funcionários para saber quem forneceu envelopes e papéis timbrados
de uso exclusivo do ministro da Fazenda para uma quadrilha de estelionatários. O mistério começou com o surgimento de intimações falsas, que estão sendo remetidas pelo correio para pequenos e médios empresários. Com uma pasta na mão, vestindo terno e gravata e esbanjando ousadia, os estelionatários visitam, dias depois, a empresa que recebeu a falsa intimação. Se fazendo passar por fiscais da Receita Federal, eles vasculham tudo à procura de irregularidades. Pedem documentos, fazem perguntas, ameaçam multar e até fechar a empresa. O desfecho do golpe é quase sempre o mesmo. A vítima acaba oferecendo suborno e os falsos fiscais, é claro, aceitam sem pestanejar. O golpe só não funcionou nesta editora. O dono recebeu a intimação, mesmo estando em dia com a Receita. Eu tinha certeza que o documento era verdadeiro. Eu só consegui descobrir que ele era falso no momento que a própria Ministério da Fazenda me advertiu. Preocupado, o delegado do Ministério da Fazenda pede muita atenção aos contribuintes. Nenhum fiscal está autorizado a fazer acordos para quitar dívidas. As intimações têm que ser checadas na Receita e o fiscal tem que se identificar com esta carteira. A nossa intenção é dar um alerta ao contribuinte para que não seja vítima dessa nova forma de extorsão. A seguir, o valor dos juros nas prestações vai ter que ser discriminado. Um novo fenômeno de comportamento. Pessoas que não conseguem parar de comprar. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, adverte: a inflação não vai poder ser repassada aos preços. Ele considerou o índice divulgado hoje o último suspiro do Cruzeiro Real. Quem procurar inflação aqui nas bombas de combustíveis ou no preço da luz e do telefone, não vai achar. Quem decidir procurar inflação aqui no supermercado, entre essas prateleiras de alimentos, também não vai encontrar. Tem notado que está tudo paralisado. Quanto a preço, né? Tá uma beleza. Alguns supermercados abaixaram um pouco os preços. As tarifas públicas não sobem desde a chegada do real. E os alimentos industrializados, segundo vários institutos de pesquisa, já baixaram de preço em até 2,5%. Só que o índice oficial de inflação, o IPCR de agosto, divulgado hoje, ficou em 5,46%. Afinal, de onde é que vem essa inflação? Você se lembra daquele aumento nas passagens de ônibus que muitos governos estaduais decretaram na virada para o real? Ele entrou no cálculo do IPCR. O aumento do pãozinho, também na chegada da nova moeda, ficou lá, registrado. Mas o grande vilão foi o aluguel, que subiu demais. Sem ele, o IPCR teria sido outro, um ponto mais baixo. Prova disso é que outros índices, que já não carregam esses aumentos da virada para o real, estão bem mais baixos. O IPC da FIPE caiu de 5,2% no início do plano para 2,86% hoje. O IPCA e PAD de Belo Horizonte caiu de 9,35% no começo de julho para 0,37% hoje. O ministro da Fazenda garante que em setembro o IPCR também já vai estar descontaminado, registrando a queda real dos preços. O lado bom desse índice, segundo ele, é o reajuste dos salários. Sendo corrigidos pelo IPCR na database, eles não vão perder nada. Tem até um lado positivo, porque permite a correção dos salários, captando os aumentos que ocorreram naquela virada da URV para o real, portanto compensando qualquer perda. O problema é que nós temos 18 índices de inflação no Brasil, uma verdadeira inflação de índices, cada um com a sua metodologia diferente e o resultado idem. E o índice mais elevado até agora no real é exatamente o índice do governo, o IPCR, com alta acumulada superior a 11% nos primeiros 2 meses do plano. E o índice mais baixo é justamente o do Diese, dos sindicatos, que documenta a queda acumulada de quase 6% nos preços da cesta básica desde a chegada do real. Outra indicação importante: começa a declinar a bolha de consumo de agosto. A Associação Comercial de São Paulo informou hoje que as vendas de sexta e sábado foram as mais fracas de todos os fins de semana do mês. As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito caíram de 85 mil no primeiro fim de semana de agosto
para menos de 68 mil neste último fim de semana. E isso é bom para a estabilização dos preços agora em setembro. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, faz um pronunciamento amanhã no rádio e na televisão sobre as vantagens da poupança. Hoje, ele mostrou a prefeitos de todo o Brasil o programa de consultas de preços da Sunab pelo computador. O ministro da Fazenda mostrou hoje a um grupo de prefeitos o sistema de consulta de preços pelo computador. O sistema, que custa cerca de R$3 mil, deve ser montado pelas prefeituras com a ajuda da Sunab e do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Depois, o ministro adiantou o que vai dizer amanhã no pronunciamento que faz no rádio e na TV. Ele vai ressaltar a importância da caderneta de poupança. Vai dizer que é melhor poupar para se comprar o que se deseja do que fazer crediário e pagar juros altos. O ministro disse também que está estudando a criação de uma caderneta de poupança com um prazo mais longo, cerca de 6 meses. E pode vir por aí a poupança consórcio, ou seja, o dinheiro que o poupador deposita na caderneta já estaria vinculado à compra de um bem. Por fim, o ministro resolveu reativar esta portaria do Ministério da Fazenda, assinada em 1978. Ela diz que os carnês de prestações têm que discriminar o valor total do negócio, o preço à vista da mercadoria, o valor da prestação e a taxa de juros que está sendo cobrada. Quem desobedecer a portaria pode ser multado. Comprar, comprar, comprar cada vez mais. Os americanos não resistem a um cartão de crédito. O consumo compulsivo acabou se tornando um problema social. Muita gente precisa de ajuda para parar de comprar. Mariana Samoris sofre de uma doença que está se espalhando pelos Estados Unidos. Ela é uma compradora compulsiva. Compra cada vez mais coisas que não precisa e que não consegue usar. Aqui está um exemplo. Essas botas que custaram mais de $100. Ela diz que suas pernas são muito gordas e não cabem na bota. Mesmo assim, ela comprou usando cartão de crédito. A casa de Mariana está entupida de coisas que ela nunca usou. Algumas nem tirou a etiqueta. Ela já está devendo milhares de dólares, mas não para de comprar. Esse senhor que conversa comigo é também um comprador compulsivo, mas ele está se tratando há 4 anos com os compradores compulsivos anônimos, uma organização muito parecida com os alcoólatras anônimos, que está ajudando muita gente a se livrar do vício de comprar compulsivamente. A questão, então, é não se sentir sozinho, é isso? É verdade. Quando a gente vê que tem outras pessoas com o mesmo problema, isso ajuda muito, diz ele. 25 mil pessoas que usam cartões de crédito e depois não podem pagar as contas, passam por este escritório por ano, pedindo orientação para sair da enrascada que se meteram. A primeira providência, diz este especialista, é destruir o cartão de crédito. Esses cartões inutilizados são das pessoas que procuraram a ajuda do escritório. Diz que cartão de crédito é uma coisa ótima, mas é preciso saber usá-lo. Aqui nos Estados Unidos, cada cidadão tem em média 9 cartões de crédito, onde são suficientes apenas 2. O cartão é um instrumento perigoso nas mãos de um comprador compulsivo. A seguir, uma quadrilha de matadores ataca nas estradas. E daqui a pouco, o milionário que tem o sonho de casar com a empregada. Alerta nas estradas do Paraná. A polícia investiga uma quadrilha que já roubou 100 caminhões e que mata os motoristas. Quadrilhas que roubam caminhões planejam tudo muito bem antes de entrar em ação. Os assaltantes sempre escolhem um motorista que viaja sozinho e vão seguindo o caminhão até a primeira parada num posto. Aqui ficam à espera de um descuido. O motorista se afasta e eles põem em prática a segunda etapa do plano, geralmente mexendo na parte mecânica do caminhão. Com um simples furo nesta mangueira que leva combustível do tanque para o motor, por exemplo, os ladrões têm a garantia de que o caminhão só vai funcionar por mais alguns quilômetros e depois vai parar. Nesta hora acontece o assalto. Opa, o que foi? Foi alguma coisa? Um dos assaltantes se encarrega de consertar a mangueira e rouba o caminhão. O outro amarra o motorista. A maior parte dos assaltos tem um fim trágico. A
Agindo desta forma, 8 assaltantes que foram presos em Curitiba confessaram que mataram 10 motoristas e roubaram mais de 100 caminhões este ano. A polícia do Paraná acredita que a quadrilha é bem maior e por isso faz um alerta. O motorista que para num posto da estrada não deve continuar a viagem sem antes dar uma olhada geral no caminhão e principalmente ter a certeza de que não está sendo seguido. E em caso de suspeita, deve procurar imediatamente a delegacia local, nunca seguir viagem se tiver suspeita de que isso possa acontecer e ficar no posto contactando com o patrão, contactando com a polícia que possa socorrê-lo. Revolta na aldeia dos índios Xerentes, no Tocantins. Os índios expulsaram os operários e tentaram destruir a ponte que está sendo construída sobre o rio Sono. Um caminhão que levava material para a obra foi queimado. Os índios temem que a aldeia seja invadida com o asfaltamento da estrada que liga Palmas à cidade de Pedro Afonso. O PROCON do Paraná entra na justiça contra 43 administradores e consórcio. As empresas não estão devolvendo o dinheiro corrigido às pessoas que desistem ou não conseguem pagar as prestações. Morre no Rio a atriz Monique Alves, de 32 anos. Ela foi o personagem Luciana da novela Meu Bem, Meu Mal. A atriz tinha leucemia e em 92 fez um transplante de medula na França. A luta de Monique contra a doença emocionou o país. Agora a previsão do tempo. Muito sol e calor nesta terça-feira em quase todo o Brasil. A massa de ar quente e seco ainda cobre o país. Amanhã chove no extremo sul. E chove o dia todo também em Roraima e parte do Amazonas. Nas outras áreas, muito sol, com chuva à tarde nesta área listrada e nevoeiro ao amanhecer nesta outra. A temperatura máxima chega a 32 graus em Brasília, 31 em Belo Horizonte e 28 graus em São Paulo e no Rio de Janeiro. A seguir, o computador que tem o poder de vida e morte sobre os doentes. E uma nova pesquisa do Ibope sobre a eleição de governador. O Ibope divulga a pesquisa sobre a disputa do governo da Bahia. Vamos acompanhar os números. Se a eleição fosse hoje, o candidato do PFL, Paulo Souto, estaria em primeiro lugar com 29%. Em segundo, viria o candidato do PMN, João Durval, com 19%. Em terceiro, estaria o candidato do PSDB, Jutaí Magalhães, com 13%. Quarto lugar, candidato do PMDB, Nilo Coelho, com 11%. Quinto lugar, candidato do PRN, Álvaro Martins, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 27%. O Ibope ouviu 1.500 eleitores entre os dias 17 e 23 deste mês. A maioria dos candidatos a presidente da República não fez campanha hoje. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Orestes Quercia, do PMDB e o Almirante Fortuna, do PSC, gravaram programas para o horário eleitoral. O candidato do PRONA, Enéas Carneiro, lançou em São Paulo um livro com os planos de governo. O senador Espiridião Amin, do PPR, pediu votos em Vitória. E Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, faz comício agora à noite em Niterói. O candidato do PDT, Leonel Brizola, suspendeu por alguns dias a campanha para acompanhar a recuperação do filho, o deputado José Vicente Brizola, ferido quinta-feira ao tentar fugir de assaltantes. Polêmica num hospital da Inglaterra. Um computador decide quem são os escolhidos para morrer ou viver. Batizado de juízo final, o computador avalia as chances que o paciente tem de sobreviver. Com base nessa informação, o hospital decide quais os doentes que devem continuar recebendo cuidados médicos na unidade de tratamento intensivo. Por enquanto, o computador só foi usado para pesquisa. Só que a direção aqui do Guy's Hospital diz que não tem outra saída. Vai colocar a máquina em ação. Ou seja, deixar nas mãos do computador a decisão de quem deve viver ou morrer por causa do corte de 3% no orçamento do hospital. Com a falta de dinheiro, diz o diretor David Bihari, temos que dar prioridade aos pacientes que têm mais chances de viver. A secretária de Saúde, baronesa Cumberland, condenou o hospital e diz que o uso do computador é totalmente inaceitável. Além da questão ética que o computador levanta, a máquina comete erros.
Esses 2 pacientes não estariam vivos se o computador tivesse sido usado na época. Segundo a previsão, os pacientes tinham 99,96% de chances de morrer, mas contrariando o diagnóstico da máquina, sobreviveram. A seguir, um velhinho quebra a banca num cassino e revela um sonho modesto. E a luta da equipe Benetton para garantir a vitória de Michael Schumacher. A equipe Benetton entra com recurso contra a desclassificação de Michael Schumacher no Grande Prêmio da Bélgica. O regulamento determina que seja colada uma prancha de madeira como essa no assoalho dos carros para reduzir a velocidade. Em uma corrida, há sempre um desgaste da madeira em função do contato com a pista, mas esse desgaste pode ser de no máximo 1 milímetro. Os comissários técnicos constataram que a prancha do carro de Schumacher estava 1,6 milímetro mais fina do que o permitido. A Benetton alega que tudo aconteceu por causa da rodada de Schumacher durante a corrida. O assoalho teria raspado na zebra. Schumacher disse hoje que sentiu que o carro ficou diferente depois dessa rodada. A FIA, entretanto, não aceita a explicação. Com a desclassificação, a diferença entre Schumacher, o líder, e Hill, o segundo colocado no campeonato, foi reduzida a apenas 21 pontos. Amanhã o Tribunal da FIA vai decidir em Paris se mantém a suspensão de 2 corridas imposta a Schumacher por desrespeitar a bandeira preta no Grande Prêmio Britânico. No dia 7 de setembro, será a vez da Benetton ser julgada por ter retirado o filtro de combustível, o que pode ter causado incêndio no carro de Verstappen no Grande Prêmio da Alemanha. O Campeonato Brasileiro teve a rodada com maior média de gols até agora. O show dos artilheiros começou no sábado com a arrancada do garoto Amoroso do Guarani. Ele deixou 4 defensores do Santos pelo caminho até tocar longe do alcance do goleiro Edinho. Amoroso fez 2 dos 4 gols do Guarani. No domingo, em Araras, um gol de oportunismo e habilidade. De costas para a bola, Sander toca de calcanhar e marca para o União São João. Potência e precisão se revelam no chute de outro garoto, Anderson, 18 anos, meio-campo do Inter de Porto Alegre. Foi o primeiro na goleada de 5-0 sobre o Náutico. No Maracanã, a juventude rubro-negra pôs o Corinthians para correr. Magno, 20 anos, ganha o lance no meio-campo e dispara sozinho para fazer o 4 do Flamengo e o 3º dele na partida. O 5º foi parecido, mas saiu dos pés de Sávio, outro destaque da goleada de 5-2. É o futebol tetracampeão se renovando com o nascimento de novos ídolos. A fortuna no fim da vida. Um aposentado joga o equivalente a $1 num cassino de Portugal e fica milionário aos 91 anos. O senhor Marino da Costa Ferreira definitivamente pode se considerar um homem de sorte. Ganhou $1 milhão no cassino do Estoril. Jogou nessas máquinas caça-níqueis 150 escudos, mais ou menos $1, e recebeu o maior prêmio pago por um cassino na Europa. O que o senhor pretende fazer com $1 milhão? Não penso fazer coisa nenhuma. Há anos o seu Marino, que está aposentado, vem à tarde ao cassino tentar a sorte com moedinhas. Diz que é uma distração. Viúvo e sem filhos, o irmão, Fernando, de 74 anos, é o grande companheiro. Para todas as pessoas que ganham, o cassino oferece champanhe para comemorar e acalmar os ânimos. O seu Marino preferiu brindar com água. Ele achou que com 91 anos, $1 milhão e champanhe tudo no mesmo dia seria abusar da sorte. No final da nossa conversa, o seu Marino revelou o grande sonho que vai realizar agora, milionário aos 91 anos. Seu Marino quer casar de novo. Já escolheu até a noiva. Joana, a empregada da casa, que cuida dele há 17 anos. Que lixo aqui no buracão. É os ratos dentro de casa que a gente não aguenta mais. Parece animal de estimação dentro de casa agora. Virou festa isso.